Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio Verlang, advogado da Hannover Cidadania Alemã. E hoje eu quero explicar uma dúvida muito comum dos clientes, que é em relação a viajar para outros países com passaporte alemão sem visto. Como muitos sabem, o passaporte alemão ele é um dos passaportes mais aceitos no mundo, ou seja, você pode viajar para quase 200 países sem a necessidade de um visto prévio, ou seja, de uma autorização emitida pela embaixada do país ou do consulado do país que você vai visitar, que lhe permita, né, visitar aquele país. É, por exemplo, os Estados Unidos, né? Muitos brasileiros visitam os Estados Unidos, seja negócios ou passeio, turismo, e todos nós sabemos que o brasileiro precisa de um visto para visitar os Estados Unidos, seja turismo ou a trabalho, né? Então, mesmo para ir passear por um dia, uma semana, 2 semanas nos Estados Unidos, o brasileiro precisa ter um visto válido emitido pelo consulado dos Estados Unidos. Os alemães não precisam desse visto. Tá? Então, um brasileiro que tem a cidadania alemã pode tranquilamente viajar para os Estados Unidos sem visto, sem ter que apresentar esse visto como os brasileiros precisam. Obviamente que ele continua sendo turista, né? Então não é um visto de residência. O passaporte alemão não permite que a pessoa possa morar nos Estados Unidos, chegar lá e ficar nos Estados Unidos. Não, após 3 meses de permanência nos Estados Unidos, mesmo um alemão sem um visto de residência o green card, vai estar como ilegal nos Estados Unidos. Mas para uma viagem de turismo, né, inferior a 3 meses, como por exemplo para Disney, né, ou para Nova York, o alemão pode simplesmente viajar sem problema nenhum. É necessário apenas um cadastro eletrônico chamado ESTA, ESTA, no site do consulado americano, onde a pessoa deve preencher os dados do seu passaporte e pagar uma taxa, se não me engano, de $12, e vai ser então emitida uma confirmação que por 3 anos, então, a pessoa que tem esse passaporte alemão pode viajar para os Estados Unidos sem apresentar o visto. Quando passar esse prazo, na verdade é só pagar novamente essa taxa e vai estar tudo certo. Uma outra dúvida que as pessoas me perguntam é assim, e quando eu chegar no aeroporto, como é que eu faço? Quem já foi para os Estados Unidos sabe, nos aeroportos americanos, quando você desembarca, eles dividem em 3 filas, né? Uma fila para quem é americano, uma fila para quem precisa de visto e uma outra fila para as pessoas que têm esse passaporte ou a isenção de visto, esse sistema ESTA, que seria para o passaporte alemão. Então a pessoa que tem o passaporte alemão, basta então se dirigir a essa fila, que normalmente é muito pequena ou às vezes nem existe fila, e ele então vai ser atendido ou no guichê ou por um totem eletrônico, onde você vai digitalizar vai apresentar o seu passaporte alemão num scanner e ele já vai ter ali todas as informações e vai permitir a sua entrada. Uma outra dúvida que as pessoas têm é assim, mas a minha esposa ou meu marido não tem passaporte alemão, ele pode ir comigo? Ele pode ir para os Estados Unidos desde que tenha visto. Né? Então, nesse caso, aí, se o cônjuge for apenas brasileiro, vai necessitar do visto emitido pelo consulado americano para poder viajar.